Olá, uma boa noite a todos. Estamos aqui de volta para mais um bate-papo cultural, dessa vez com um grupo de ceramistas e estudiosos aqui da nossa cidade. É um imenso prazer estar aqui hoje nesse espaço com vocês, sentindo essa energia, vivenciando tudo o que esse local tem para nos proporcionar. Queria agradecer, antes de começar, aqui a nossa presidente, Silmara Matias, o nosso prefeito Aguilar Júnior, e dizer que a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Foi um bate-papo muito esperado. A gente vem nessas tratativas já desde o ano passado, né, Carla? Sim. E o que culminou hoje nesse encontro, além de outras ações que também estão acontecendo que envolvem o grupo de vocês. Então hoje eu estou aqui com o Carlo Cury, estou aqui com a Luciata, com a Cláudia Canova e também a Zandoná, que não está presente hoje aqui fisicamente, mas com certeza está aqui nesse campo aqui vibrando com a gente. Sem mais delongas, eu vou iniciar esse bate-papo apresentando cada um deles. Cada um vai falar um pouco sobre a própria pessoa, vai falar um pouco sobre o trabalho e a gente vai linkar com alguns assuntos pertinentes ao grupo, tá bom? Então eu queria apresentar para vocês o Carlo Cury. Carlo Cury, fica à vontade, o espaço é seu, fala um pouco sobre você, sua vivência, conta um pouco pra gente disso aí. Eu sou Carlo Cury, eu vim de São Paulo para Caraguá há 12 anos atrás e foi aí que eu descobri esse fazer em cerâmica. Legal, eu acho que nessa ânsia de apresentar vocês e começar essa conversa nossa, eu acabei nem falando que é o grupo Ubuntu, né? Então que fique registrado, esse aqui hoje a gente está com o grupo Ubuntu, esse grupo de ceramistas, estudiosos, enfim. Lu, fala um pouco pra gente de você. A Lu é uma parceira, a gente já teve vivências em outras áreas, já trabalhou junto em algumas questões, fica à vontade. Eu sou Luciata, sou ceramista há 17 anos e aprendi o ofício aqui em Caraguatatuba quando me mudei para cá. Sou psicóloga clínica também e assim, sou apaixonada pelo que eu faço na área de cerâmica. Desde 2016 estou no grupo Ubuntu e, assim, para mim foi um divisor de águas, porque fez aquela reunião do fazer com a arte e com a história, com a tradição. Então, é uma área que eu me realizo muito. Legal, Lu. Obrigado. Vamos passar a palavra para a Cláudia Canova. Claudinha, fica à vontade. A palavra é sua. Então, sou Cláudia Canova, eu sou formada em artes plásticas, né? E aí quando vim para Caraguá, eu conheci a cerâmica. Eu morava em São Paulo, né? Vim atrás da natureza e aí conheci a cerâmica, fiz um curso. Aí começou a aparecer várias dificuldades, né? Então eu achei que era importante me unir a outros artistas, né? E para melhorar o trabalho e assim a gente formou o grupo Ubuntu. Maravilha. Eu também não mencionei, acho que o público vai perceber que hoje a gente está num espaço diferente, a gente saiu. O Caputino veio aí participar com a gente. A gente saiu do espaço do teatro e veio para cá, para sentir, para vivenciar essa experiência na casa do Carlo Cury, que também é o ateliê dele. Enfim, a gente vai também abordar sobre isso, mas é um espaço muito aconchegante, é muito lindo, uma área verde muito linda. Enfim, fica registrado para vocês também aí nas imagens que vocês vão ver. Dando um link na nossa conversa, Carlos, vai ser difícil aqui, Cláudia e Lu, eu direcionar uma pergunta ou alguma coisa para um de vocês, então eu vou sempre jogar, tá? Porque como vocês são um grupo, a resposta pode vir de qualquer lado. Para a gente começar a entender, como surgiu essa proposta dessa união de vocês para formar um Ubuntu? Como que surgiu essa necessidade, né, de vocês se reunirem, enfim, para estarem construindo esse conceito, para estarem trocando essas informações entre vocês? Como foi esse pontapé inicial? O grupo Ubuntu teve início em 2011 com uma proposta da Cláudia Canova, que sugeriu que a gente se reunisse para trabalhar as questões dos fazeres em cerâmica, né, pelas necessidades que a gente tinha de trabalhar um pouco a questão do uso do barro, a questão dos esmaltes,
né? Então, é a questão das queimas, né? Porque a gente tem vários fornos em Caraguatatuba, e para isso a gente fez uma ação, né? A Cláudia, conhecendo todos os ceramistas aqui da região, do litoral norte, ela chamou essas pessoas para uma reunião, primeira reunião, no Espaço Terra-Mar, lá no Benhur, onde nós fizemos esse primeiro encontro. Marcamos um segundo encontro aqui no ateliê, que a gente conseguiu reunir um grupo maior de pessoas, né? E decidimos, a partir desse momento, que a gente faria um projeto chamado Origens. E dentro desse projeto nós teríamos 3 eixos de trabalho. O primeiro, os fazeres na tradição dos povos indígenas. O segundo, dentro da questão dos fazeres dos negros em cerâmica, e na tradição caiçara da cerâmica também. Bacana, Carlo. E só para enfatizar, hoje a gente vai estar tratando aqui sobre o indígena, né? Sobre o tema do índio. Mas eu queria também dar uma pincelada no seguinte: como vocês trazem para o grupo, como fica esse critério de estudo dessas etnias, tanto do caiçara, quanto do negro, quanto do índio? Como que vocês fazem essa divisão? Se cada um aborda um tema e vai se aprofundar e depois traz para o grupo, como funciona isso entre vocês? Então, a gente decidiu que cada integrante do grupo iria escolher 3 etnias, 2 etnias, né? E fazer o estudo. E cada integrante, a partir do estudo, passa para o grupo também. E vocês isso. Trocam essas informações entre vocês e discutem a situação. Não sei se eu estou me adiantando, mas a viagem do Carlo para Santarém, ele trouxe oficina. E aí passou para o grupo, o que é muito rico. Em 2012, iniciei os estudos dos fazeres em cerâmica dos povos originários, na cidade de Santarém, visitando o Centro Cultural João Fona, onde apresenta um grande acervo da cerâmica santarena. Um material magnífico. Fiquei super empolgado com tudo que vi e quis trazer alguma peça para mostrar para o restante do grupo Ubuntu, aqui em Caraguá. Foi muito legal, porque fui até uma loja onde adquiri as 2 peças que tinham à venda, e o próprio lojista me ofereceu o telefone do mestre Isauro, onde eu pude visitar a sua oficina. Chegando lá, encontrei outras peças que adquirimos. De quebra, veio uma oficina para o dia seguinte com Ronaldo Marques. Fiquei super feliz, porque assim é a produção de uma cariátides, uma peça muito representativa desse grupo indígena. Foi um super momento onde eu tive contato com as misturas que a argila leva, que é o cauixi, cariapé e o próprio chamote. Então, assim, uma riqueza que eu desconhecia, então foi um contato bem importante. O Lucivaldo me informou que na UFOPA havia um laboratório na parte de arqueologia, e eles tinham fragmentos de cerâmica, também onde fui muito bem recebido e pude ver o material coletado bem próximo ali de Santarém mesmo, próximo da UFOPA, uma riqueza de um material de um sítio arqueológico, porque a cidade de Santarém praticamente é território indígena. E foi muito legal que a professora, coordenadora do laboratório, ela me colocou no microscópio, e aí eu pude ver como que funciona o trabalho do cauixi após a queima. Esse foi um momento em Santarém. Seguimos para Belém, onde visitei vários espaços de cultura. Dentro desse olhar da cerâmica, aí já mudamos. Foi para Marajoara. Fui para visitar o bairro de Quaraci, onde conheci Mestre Anísio, Marivaldo, que tem peças que são réplicas das peças Marajoara. Não poderia deixar de conhecer a Ilha do Marajó. Fomos a Soure, um lugar lindo e onde viviam esse povo. E onde conheci também alguns ceramistas
e que trouxeram informações assim muito importantes sobre a questão desse fazer, dos engobes, sobre a incisão, a excisão, os apêndices nas peças. Então foi muito rica essa viagem, né? E também adquiri algumas peças nessa viagem. E assim foi sendo formatado o início do acervo Hartan, que hoje comporta mais ou menos umas 700 peças. Carlos, fala pra gente do conteúdo que você traz, do conhecimento que você traz e até das peças que você traz, a importância disso para esses estudos e para essa imersão nesse estudo da cerâmica que vocês fazem e na produção em si. Então, essas viagens, elas iniciaram logo no início do projeto Origens Nativos, né? Justamente para que a gente pudesse ter um objeto indígena como referência mesmo, né? Eu fui a Santarém na primeira visita. Esse material está todo registrado já em vídeo. A gente vai estar passando hoje aí também para eles estarem prestigiando. Isso. E aí o que acontece? Chegando em Santarém eu tive uma surpresa com aquela cerâmica que eu já conhecia um pouco através de livros, né, da cerâmica tapajônica. Na visita ao museu me encantei mesmo e fui atrás de peças para trazer para apresentar para o grupo, né? Aí retornei com algumas peças de lá, né? E a gente fez uma vivência aqui no ateliê. Todos os membros do grupo participaram desse momento. Então sempre acontece dessa forma. Algumas pessoas do grupo também trazem informações a partir de estudos, de leituras no virtual, através de livros, né? E a gente também tem o conhecimento, ampliando o conhecimento desses fazeres. Sim. Só para me aprofundar um pouco mais, você estava mencionando comigo, a gente teve aqui um momento de bate-papo, assim, antes do bate-papo a gente tomou um café e estava trocando algumas ideias. E você mencionou comigo a importância de ter essa peça em mãos, né, para o estudo, para a confecção, porque uma coisa é você ver a imagem e tentar trabalhar em cima dela e reproduzir, e a outra são as particularidades da peça em si, na sua mão, que você consegue ver espessura, peso, enfim. Fala um pouco para a gente dessa experiência, da importância de ter essa peça em mãos. Olha, dentro do estudo que a gente vem desenvolvendo, quando a gente pega uma peça original na mão, a gente consegue entender a questão da construção desse objeto. Se ele foi construído a partir de rolete, se ele foi construído com rolete foi puxado, né? Então a gente tem um entendimento da construção desse objeto. Também a gente tem a questão da finalização, dos acabamentos, né? Ou como é a finalização desse objeto? Ele recebe engobe, ele recebe uma jutaicica. Como que isso acontece? E se a gente não tiver esse objeto na mão, você não consegue ter ideia de que é. Realmente não é possível, né? E a partir dessas necessidades a gente foi adquirindo algumas peças, inclusive dentro da proposta de cada um do grupo de estudo da etnia. Então a gente pegou o que cada um do grupo trabalharia, quais as etnias, e nós fomos viajando atrás desse material cerâmico. Então nós fomos para Mato Grosso do Sul, ali tinham várias etnias, e dessas etnias nós trouxemos peças, né? E todas elas com esse intuito mesmo, de sentir esse objeto. Porque quando você tem um objeto na sua frente, é completamente diferente. A Luciata pode contar um pouco disso, porque ela chegou um pouco depois no grupo, e ela já chegou com esses materiais. Vou passar para ela um pouquinho. É algo muito interessante isso, porque quando você tem o seu fazer, e eu, por exemplo, eu tenho a origem de paneleira, né? Eu comecei como paneleira, e quando você tem nas mãos uma peça, como foi quando a gente fez o estudo lá no Museu de Jacareí, o Museu de Antropologia, peças de 400 anos atrás, você
colocar a mão, você tatear aquela peça, você estudar os detalhes daquela peça e depois na construção fazer também a questão de dedução, porque você busca a técnica, tem a técnica e busca o fazer mais fácil daquela peça. Então você começa a construir de uma forma, meio que copiando, não, mas por aqui eles não podiam ir, porque assim vai ficar muito difícil. E aí você vai descobrindo, é como se você fizesse uma ponte com o passado, sabe? Você traz aquilo para o seu momento atual. E isso vai ficando mais apaixonante ainda, porque é uma cultura tradicional que de repente você começa a vivenciar. É um mestre ali. É uma coisa que eu questionei até o Carlos quando eu visitei o espaço aqui e vi algumas peças, alguns objetos, a riqueza de detalhe, né? E a gente se pergunta, nossa, há tanto tempo atrás, como que surgiu esse primeiro passo, ou como que se deu essa finalização? São detalhes, são encaixes, são desenhos muito bem estruturados, e isso impressiona, né? Isso é bastante intrigante, digamos assim, né? E só para a gente tentar entrar um pouco mais, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, assim, em relação às suas visitas, fugindo um pouco, mas também mantendo nesse assunto nosso. A recepção, Carlos, desse povo com você, como é essa recepção? Como é a aceitação deles com você? Qual é a proposta que você leva? Enfim, como é a acolhida deles com você, assim? Olha, é bastante interessante, porque quando a gente chega num grupo indígena, trazendo a ideia da gente de estudo da cerâmica, né, com a proposta de reverenciar esses ceramistas, né, que vêm carregando essa cultura durante tanto tempo, né, eles recebem super bem. Eu tive só experiências boas, né? Porque a gente estudou um pouco da arqueologia e um pouco das cerâmicas dos povos que produzem no momento, na atualidade, né? Então, quando a gente chegou lá em Miranda, no grupo Terena, a TENO nos recebeu assim de braços abertos e falou tudo sobre a construção da cerâmica terena. Onde se tirava o barro, que barro era, como se fazia a aplicação do engobe na peça, que é aquele banho que deixa a peça muito mais vermelha, né? A questão dos grafismos, o barro branco onde conseguia, né? Então, assim, os ceramistas se encontram, né? A gente se sente acolhido mesmo, em todos os lugares. E é interessante ver, pela sua fala, que apesar de ser uma cultura deles, do povo deles, eles não se sentem, como é que eu posso dizer, detentores dessa cultura. Eles estão dispostos a passar isso adiante, né? E mostrar como isso era feito. E eu fico pensando assim, até fazendo uma analogia, às vezes eles são explorados, do mesmo jeito como você chegou com uma proposta toda, como é que eu posso te dizer, pura, né? De um reverenciar, de um apreciar. Tem gente também que chega com outros intuitos, e eu fico pensando assim, nessa pureza que eles têm, né? Nessa recepção. Às vezes a gente imagina uma hostilidade. Claro que o cenário também que eles vivem, às vezes pede essa hostilidade, né? Porque talvez se não fosse assim, nem existissem mais. Mas eu fico assim, encantado de ver a pureza deles em passar esse conhecimento, né, em proporcionar essa vivência para você. E isso é uma coisa que me intriga bastante. E você, a gente mostrou aí nas imagens alguns trechos das suas viagens e você mencionando. Fala um pouco para mim o seguinte, qualquer um de vocês pode ficar à vontade, dessa diversidade dessas peças entre as etnias, né? Você estava mencionando comigo os padrões das peças, as pinturas das peças. Cada tribo tem um padrão, tem um tipo de pintura diferente. Quem pode falar para mim um pouquinho sobre isso? Então, são 305 etnias aqui no Brasil. E cada etnia tem o seu artesanato, tem a sua técnica, sua diversidade, né?
E é muito rico. Então, o nosso estudo não vai acabar nunca, né? Vai ser... Tem bastante coisa a ser Tem estudada. muita coisa a ser estudada. Eu fico feliz quando a Cláudia fala, né? Eu gosto quando ela fala e contribui com a gente. Fala gostoso. Fala gostoso, fala manso. Legal. E me fala uma coisa também, o Carlos, que às vezes as pessoas podem se questionar. O intuito de vocês aqui nesse trabalho, nessas pesquisas e na confecção dessas peças, não é nem um pouco comercial, né? Fala pra gente essa relação. Às vezes as pessoas podem achar, o Carlos Cury ou o grupo está produzindo peças cerâmicas indígenas, enfim, com qual intuito, né? Não é comercial, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. Isso. Quando a gente começou o projeto, a gente tinha uma preocupação muito grande nessa questão da construção da peça, para que não fosse uma cópia. Então a gente estudava as etnias, buscava esse entendimento da construção do objeto, das finalizações, né? Só que não reproduzia peças iguais, porque a gente queria simplesmente buscar essa homenagem aos povos originários. Aí eu estive no Museu do Índio, num curso, onde tinham palestras e vivências com indígenas, e eu perguntei para Renata Curcio. Falei, Renata, a gente pode construir objetos como dos indígenas? Ela falou, olha, é importante que se faça, porque assim são muitas etnias deixaram de produzir. Se algum ceramista souber, nesse processo dessas etnias que perderam esse fazer, eles puderem ajudar numa retomada, é importante. Por isso, a importância da gente produzir peças, tá? Dentro desse fazer, né? Então, assim, como a gente teve no Museu do Índio do Rio de Janeiro, foram 7 etnias estudadas lá, apresentadas por palestrantes, e 7 indígenas de etnias diferentes, nós construindo a peça. Foi riquíssimo, né? Então, assim, aí quebrou essa questão, porque nós não temos interesse na venda, esse material não é vendido, né? Esse material, essa exposição aconteceu em 2014, se não me engano, e até hoje esse material está preservado aqui, porque ainda corre em exposição, né? Então, assim, nós temos um acervo de estudos que percorre ainda em exposição, ativo. Bacana, Carlos. Aproveitando que você mencionou o acervo, né, que você tem aqui, e vamos relacionar as suas viagens, vamos aproveitar para chamar uma viagem que você fez, um depoimento que você deu para a gente contando sobre ela. Acho bastante interessante a gente linkar isso agora. Em 2013, retornei à Amazônia, começando por Belém, onde tive contato com o Joãozinho, que me apresentou o CASAI, me levou até o CASAI, Casa de Saúde Indígena. E lá eu pude adquirir alguns materiais, fora o material cerâmico. Cestaria, ornamentos, tecelagem do povo Caiapó. Foi super legal. De Belém eu fui para Santarém, para fazer uma nova vivência com o Ronaldo, na oficina do Mestre Isauro. Foi também um show, mas em Santarém também tem um CASAI, onde eu fiz um contato e conheci alguns indígenas, Wai-Wai. E aí vieram alguns materiais da etnia Wai-Wai, que comportava cerâmica, na tecnologia da cestaria, dos teares. E então, esse material, esse olhar que era direcionado para a cerâmica, ele foi se tornando um olhar mais aberto para as tecnologias dos povos indígenas. E dentro mesmo de Santarém, um segundo CASAI, onde tive contato com o povo Munduruku, adquirindo algumas peças, uns colares incríveis, e o povo Caiapó. Então esse foi o segundo momento na Amazônia. Tá aí mais uma experiência, mais um relato do Carlos, de uma viagem, e eu acho que essas viagens, devem ser muito ricas, né? Você deve trazer muito conteúdo, além do acervo propriamente dito.
E quando a gente fala em acervo, a gente estava falando de aquisição das peças, eu acho importante você mencionar e dar uma dimensão para as pessoas que estão assistindo a gente do acervo que você tem aqui nesse espaço, na sua casa, né? Fala um pouco para a gente disso, porque a gente pode depois mostrar algumas imagens, mas acho que você falando, as pessoas vão conseguir ter uma dimensão muito maior do que é esse acervo, qual é a importância desse acervo para você e para os ceramistas, enfim. Fala um pouco para a gente disso. Olha, o acervo é bastante amplo, né? Ele aborda várias tecnologias. A gente tem a cestaria, os ornamentos, instrumentos musicais e a base da cerâmica, né? Toda estruturada em cima dessa questão do nosso olhar, né? Desse objeto cerâmico. É muito importante esse material para nós ceramistas, para a população da cidade, né? A gente recebe alunos aqui, público no geral mesmo. Quem vem visitar o ateliê sempre acaba visitando o acervo. E assim, cada grupo que vem atrás desse conhecimento, né? A gente faz um recorte desse acervo, que como são muitas peças, né? Então são 700 peças no total de material indígena brasileiro, né, dos indígenas aqui do Brasil. Então assim, vieram as meninas da cestaria para cá, né, a Sandra e a Luana. Eu fiz um recorte com elas sobre a cestaria que nós temos no acervo. Então assim, dá para a gente buscar por vários caminhos, porque é muito rica mesmo as tecnologias indígenas, né, e é um diferencial. Então acho que seria isso, a importância desse acervo, né? Foi feito um trabalho com as escolas também, né? Isso. A gente teve um trabalho junto com a educação aqui, onde a gente apresentou o acervo para todos os professores. Foram 62 professores, se não me engano, fundamental, né? Do da fundamental. Primeira série. Isso. Aí os professores, eu apresentei todo o acervo, falando sobre cerâmica. Os professores tiveram uma vivência aqui dentro, né, sobre a construção de alguns objetos em cerâmica, ornamentos com grafismos, né? A gente abordou a questão da cerâmica marajoara para isso, e os professores levaram para a escola. Todos os alunos fizeram. Tinham quantos, Cláudia? 2.000. 2.000 colarzinhos, né, que eles fizeram. Queimamos aqui no forno e demos a devolutiva para os alunos. Que bacana, Carla. É super importante. Eu acho que vai além do papel do professor também proporcionar esse tipo de vivência e de experiência para os alunos, né? Eu acho que isso aí enriquece a nossa cultura, né? A nossa educação e valoriza, né? Esse passado nosso, que nem é tão passado, né? Se a gente for parar para pensar, é uma coisa até recente, né? E que a gente não pode deixar apagar. E eu acho que é um momento interessante para a gente viver uma outra viagem do Carlo. Ele vai dar um depoimento de uma outra viagem, quando a gente está falando de acervo, de conhecimento. Enfim, vale a pena vocês estarem prestigiando essa também. Nesse momento, no ano de 2014, nós fomos para o Mato Grosso do Sul, né? Começamos uma viagem em Campo Grande, visitando a aldeia urbana Terena. Poxa, maravilhosa, com centro cultural maravilhoso, materiais de cerâmica, incrível, incrível. Fui também para o centro de artesanato, onde tinham muitas peças, Caduel e Quiniquinaua. Foi super legal porque nos norteou para o restante da viagem, onde nós passamos por Aquidauana, e em Aquidauana fiz contato na FUNAI, e o indígena da FUNAI fez contato com o cacique Terena, que foi nos buscar em Miranda, na entrada de Miranda, onde tem uma loja magnífica do povo Terena, com cerâmicas e ornamentos e cestaria, lindo, 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 lindo. E fui até a aldeia Terena, onde conheci uma ceramista Tenó. Poxa, foi uma vivência e tanto, foi maravilhoso. Ela contando como que eles tiravam o barro vermelho para fazer a finalização da cerâmica terena, mostrando o forno de cerâmica,
né, de coivara, um forno super simples, o processo de construção da peça, o banho com engobe. Olha, foi uma experiência maravilhosa. Saímos de Miranda e fomos para Aquidauana, na Serra da Bodoquena, onde vive o povo Cadiuel. É um povo super guerreiro, super forte também, com uma cerâmica divina. No centro turístico de Bodoquena tinham muitas cerâmicas Cadiuel. Então conversamos com algumas pessoas que nos indicaram um senhor que nos levou até a aldeia Cadiuel. Foi uma super viagem, incrível, mas nós fomos primeiro falar com o cacique, pedir autorização para que a gente pudesse falar com alguma ceramista local. E ele nos autorizou, expliquei o projeto nosso aqui de Caraguá, dos fazeres nas tradições dos povos originários, e ele me indicou uma pessoa para que eu falasse que era responsável pela cerâmica do grupo Cadiuel. Estivemos lá, ela nos mostrou, nos falou do pau santo para a coloração da peça, da cerâmica Cadiuel, das cores como são aplicadas, porque são cores aplicadas a frio. Então, assim, sempre a gente buscando um olhar sobre essa construção do objeto cerâmico. Foi maravilhoso, né? E dali nós fomos para Bonito, onde também tive contato com alguns lojistas que tinham materiais de cerâmica. E dessa viagem foi muito legal porque nós conseguimos o material em cerâmica do povo Terena, do Cadiuel e Quiniquinaua. Foi um super momento, né? E também aberto para as outras questões, né? Das outras tecnologias, como na cestaria, os ornamentos, o material de madeira. Enfim, foi esse o caminho da segunda viagem. Que legal, eu fico vendo esses vídeos e eu fico imaginando como deve ser essa experiência, essa vivência com esses povos, com essa diversidade, enfim. Carlos, eu queria que você falasse pra gente aqui um pouco de uma experiência que a gente também já trocou uma ideia fora daqui, dos Jogos Mundiais Indígenas. Dessa experiência que você falou para mim que foi muito rica, que foi um evento dos mais bonitos que você já vivenciou, que foi um encontro mundial dessas tribos, onde são realizados jogos, os fazeres tradicionais dele e a importância disso para eles, né? E para a cultura indígena. Fala para a gente um pouco disso, desses jogos. Olha, foi um momento assim mágico mesmo, para todas as pessoas que estavam ali. Você via que as pessoas estavam encantadas com os jogos, né? Que é uma diversidade enorme. O jogo de futebol de cabeça, o arco e flecha, né? Você corrida com tora? Corrida de tora, né? Masculino, feminino, riquíssimo mesmo. Os jogos são lindos, né? Você vê a entrega dos indígenas, o grupo, como é forte, né? Esse coletivo. Puta, é maravilhoso, né? E aí, assim, além dessa questão dos jogos, a gente tinha uma tenda enorme, onde se trabalhavam a comercialização de alguns materiais, né? Ali nós abrimos o acervo para as tecnologias, né, da cestaria, dos ornamentos, porque é um universo magnífico e vivo, né? Porque se você pensar que em 2015 isso aconteceu, né, e todas aquelas etnias, aqueles grupos indígenas ali, né, presentes, fortes, né, com toda a sua cultura, né, nas diversas tecnologias, aquilo foi a coisa mais linda que eu já vi. E olha, outro exemplo desses jogos é que de manhã tinham palestras entre eles na questão da semente, de bancos de sementes, como que se trabalhavam questões de manejo na terra. Eles compartilhando as experiências.
Então, assim, no dia a dia ali foi uma construção, teve lançamento de um livro, né, nesse momento. Então, assim, a gente só pode trazer lembranças positivas, né, e a tradução do que é o povo indígena, a força que eles têm. Eu imagino, você falando assim, a gente consegue sentir um pouco, né, dessa energia, dessa ancestralidade, né, que o índio tem pra gente, com o nosso país. E fico muito instigado um dia, quem sabe, presenciar uma dessa, não sei, vamos ver. A gente estava conversando de uma possível viagem aí, isso. Mas vamos deixar isso no bastidor e a gente traz num outro momento. Seria interessante, Ricardo, você falar pra gente agora da sua última viagem, que foi meio que um divisor de águas, onde começou algumas outras propostas, onde a Lu também se envolveu um pouco mais. Fala pra gente um pouco dela, mas antes a gente vai assistir um pouquinho do seu depoimento aqui, e a gente volta e o Carlos vai fazer esse link com a gente. Viagem novamente para a Amazônia, Manaus nesse momento. Tive vários contatos ali, foi incrível o contato com o Youssef, uma loja bem no centro da cidade com material riquíssimo indígena, onde trocamos muitas informações e foi legal que dessa nossa conversa surgiu uma viagem para São Gabriel da Cachoeira, onde a gente estaria com contato com várias etnias, onde nós conseguimos adquirir também alguns materiais, né, em cerâmica, né, do povo tucano, baniwa e outros ornamentos também. Então essa composição do acervo foi sendo coletado durante essas viagens. O povo baniwa traz uma cerâmica riquíssima, repleta de significados, né, como os outros também. E então foi essa a construção desse acervo. Após os Jogos Indígenas, eu segui em viagem com um amigo, Youssef, de Manaus, para São Gabriel da Cachoeira. E foi um banho, né, de riquezas, né, porque assim, é uma cidade que 90% da população é indígena. Tem uns grupos todos ali, a presença dos indígenas na cidade é muito forte, né? Você encontrava diversos materiais, diversas tecnologias presentes ali. Os espaços que trabalham o material indígena são bastante sérios, né? Então foi uma riqueza. E dessa viagem eu trouxe material de duas etnias, que a Luciata vai estar apresentando para vocês um pouquinho desse momento, né, que ela tinha acabado de chegar no grupo. E o interessante é que quando o Carlos viaja, logo em seguida, quando ele volta, a gente viaja junto. Imagina. A gente viaja junto justamente nessas experiências, nessas vivências que ele tem por lá e também com as peças que ele traz. E numa dessas oportunidades foi que eu me deparei com uma peça suruí, que foi uma etnia que eu estudei, do Pará, e outra que era da etnia do Marubo, né? E assim, cerâmicas muito finas e algo assim muito delicado, muito bonito, técnicas de carbonização, que é depois de uma queima de cerâmica, eles faziam uma técnica de carbonização usando determinadas folhas que soltavam óleo na peça, e eles também desenhavam. Então, depois delas carbonizadas, aparecia como se fosse um decalque na peça. E assim, é um efeito muito diferente, muito bonito, né? E essa riqueza de variedade na cerâmica é que sempre nos chamou muita atenção nesse trabalho. E como eu peguei o bonde andando, que já estava sendo estudado várias etnias, eu estudei essas duas e passei a produzir peças relacionadas a isso, reproduzindo inclusive peças deles também. E a Cláudia pode contar mais um pouco, que aí entra em outras etnias também, muito bacanas. Então, eu estudei os Aurá, que são considerados os grandes ceramistas indígenas, né?
Eles conseguem fazer panelas de quase 1,5 metro de diâmetro. Então, eles têm uma habilidade muito grande. E fui estudando, e para eles, a panela, eles consideram a vida deles. Eles se consideram... a panela é tudo para eles. Eles ensinam através da panela, eles fazem rituais e usam na cozinha também, né? Então é muito importante para eles. Agora, Cláudia, eu te pergunto, essa questão das panelas, né, do povo Aurá, a questão da construção é só pelas mulheres que são construídos ou não? Não, todos, até as crianças se envolvem na construção das panelas. E desde pequenininho cada um tem a sua panelinha, né, e toma o seu caldinho na panelinha. Eles gostam de fazer muitos insetos e eu me identifiquei muito com isso, porque eu gosto também. E através do acervo eu consegui ter a dimensão da espessura, do grafismo. Foi muito importante para mim o acervo. E agora estudei também o Kaigang, só que eu só tinha foto, né, para fazer a peça. E agora o Carlos está conseguindo adquirir uma peça que eu acho que vai ser bem importante, porque aí eu vou poder ver a espessura, ver o tipo de queima, né? Então vai ser muito importante para o meu estudo. E aí que a gente volta naquele início da nossa conversa, da importância de ter a peça, né, em mãos, para você ter toda uma dimensão, para você saber o peso, para você ver a gravura, né, a tintura, e enfim, acho que é isso que me intriga bastante, além do que a Lu falou também antes aqui, e que eu já também mencionei em relação ao Carlos enquanto eu conheci o acervo. Como será que surge, né, da onde vem esse pontapé inicial para uma carbonização após uma queima da cerâmica, com uma folha específica de que vai gerar esse resultado? Cada peça que eu vejo do Carlos, ele me dá uma explicação e eu me pergunto, da onde vem, da onde veio? Devem ser anos de vivências, né? Não vou falar de estudos, mas de vivências, de errar, de aprender, né? Eu fico extremamente intrigado. Lu, quer falar alguma coisa? Sim, dentro disso que você está falando, cada etnia, ela possui assim, uma riqueza de detalhes, como o Carlos, a Cláudia está colocando. Algumas etnias, a cerâmica era um trabalho mais de dedicação das mulheres, até destinado mesmo como algo sagrado ser feito por mulheres, né? E assim, os materiais usados, os pincéis, por exemplo, usados para fazer um grafismo, atualmente a gente se debateu para conseguir um calibre de pincel parecido com o grafismo dos tupis guaranis, por exemplo, que faziam isso há 400 anos atrás. Então, isso é só tendo a peça na mão, é só vendo estudando como que poderia ser. Porque uma coisa é estudar a história, porque todos nós estudamos, a gente lê livros, nós trabalhamos muito em cima de teses de mestrado e doutorado também, porque a gente precisa ir numa fonte que realmente fale a realidade da questão, né? Porque tem muitos comentários hoje em dia na internet, mas você precisa buscar numa fonte que te dê dados realmente com embasamento. E fora isso, a gente tem que passar para a prática. E ao passar para a prática, nós estamos popularizando, vamos dizer assim, né? Porque a gente leva isso ao público, assim como o acervo dele. Começou por uma necessidade de ter aquela peça para estudo, mas depois a quantidade que foi mobilizando, a diversidade, o negócio cresceu num grau que não poderia ficar só entre ceramistas. Precisaria abrir para um público muito maior e de todas as idades, né? Então, o interesse de ceramista, interesse de professores, interesses de alunos, interesses assim de pessoas que vêm, marca aqui, forma grupo para que realmente se interessa, porque também é algo que nós descobrimos, eu particularmente descobri, eu quase caí de costa
quando eu descobri que tinha 305 etnias. É muita coisa. É muita coisa, porque assim, você tem uma visão, vamos dizer assim, deturpada do indígena, né? O que é facilmente veiculado é muito pouco e muito pobre. Quando foi 305 e você passar isso daí e ver a qualidade da cultura, assim, até corrigir formas que você fala a respeito, porque a gente tem muito os livros didáticos que se referem de uma maneira que não deveria, né? Meio generalizada. Generalizada, né? E aí você aprende também com aquilo e entende que aquilo é um respeito. Acima de tudo, porque quando a gente senta numa peça, quando a gente estuda, o respeito é o que a gente experimentou lá no museu, né, Cláudia? Verdade. Fala um pouquinho do que a gente fez lá no Jacareí. Então, Lu, foi muito especial, né, esse dia, porque a gente teve oportunidade de ver as peças, sentir, e foi muito tocante conseguir, né, ter essa experiência, né? E eu agradeço muito ter podido participar disso. E foi o que nós fizemos lá na hora, né, Cláudia? Porque depois de ter ouvido Wagner Bornal, que é um arqueólogo que esteve na assistência, na formação nossa nesse estudo, depois de tudo isso, aí a gente parou olhando para aquelas panelas, um olhou para a cara do outro e falou assim, a gente precisa agradecer. Aí nós nos demos a mão em volta das 6 panelas e reverenciamos. E pedimos licença para encaminhar o trabalho que a gente estava começando ali. Que bacana esse respeito. É disso que a gente falou antes, né? Não tem nada a ver com comércio, não tem nada a ver com venda, não tem nada a ver com interesses particulares, né? É uma coisa que vocês fazem com o coração, com o espírito aberto, reverenciando e respeitando esses povos, e eu fico assim engrandecido e agradecido com essa imersão que eu tive aqui com vocês, não só hoje, mas nas nossas tratativas, Carlos. Sou muito grato a isso, e a gente vai aqui se encaminhando para um final, mas antes disso eu queria que você falasse um pouco pra gente desse espaço que a gente está aqui hoje, tá? Relacionando o seu acervo e a proposta que está por vir desse espaço Hartan. Que você falasse um pouco pra gente do Hartan, né? Dessa palavra forte, do que significa, do que é e o que está para acontecer assim nessa empreitada, nessa caminhada de vocês. Olha, é um prazer, né, falar sobre o espaço que está sendo criado, né, espaço Hartan, acervo indígena, porque esse acervo, na realidade, dele é vivo, né, ele não é um acervo estático, né. Por exemplo, já chegaram mais peças, estão chegando mais peças, né, diariamente. Cerâmicas que ainda nós vamos estudar, que já estão aqui, que a gente precisa se debruçar sobre esses fazeres novos, né, para estar trazendo, somando para a exposição dos povos originários. E assim, esse acervo está sendo montado um espaço especial para receber recortes desse acervo, onde a gente vai estar fazendo um rodízio dele, porque ele está muito grande, as pessoas não conseguem se apropriar realmente. Então nós vamos ter nesse espaço novo um pouco da cestaria, os ornamentos, a cerâmica, os instrumentos musicais de algumas etnias, porque a gente as pessoas consigam se apropriar desses recortes feitos. São recolhidos depois de 2 meses e meio, entre um novo recorte, então as pessoas vão ter possibilidade de construir um conhecimento, né, a partir desse material que é riquíssimo realmente, né, desse acervo que eu quero dizer mesmo vivo, porque ele está ativo, porque está recebendo material, né, e ativo por estar aberto ao público. É isso. E sem querer ser intrometido e já está me convidando, a gente vai voltar aqui para registrar isso. Faço questão de trazer para o nosso público o resultado final desse espaço e dizer assim, o Carlos, ele tem aqui na sua casa, né? Isso. São partilheiras e gavetas de muita história,
de muita cultura, de muita energia, que eu não vou dizer desperdício, mas ela tem que ser mostrada, ela Isso. tem que ser visitada, ela tem que ser, como é que eu posso dizer, apreciada. Isso. Né? E quanto mais pessoas puderem vivenciar e levarem isso adiante, posso falar porque hoje eu fiz questão de trazer minha esposa e meu filho aqui para sentir isso aqui, porque não adianta nada chegar em casa hoje e bater um papo com ela e falar da experiência que eu tive sem ela estar aqui, sem ela vir aqui. E nós fizemos isso com alguns funcionários da Fundac que vieram aqui, e o pessoal do bastidor que está aqui hoje também deve estar sentindo essa energia, e não foi à toa que a gente escolheu estar fazendo esse bate-papo aqui. É a primeira vez que a gente sai do teatro, né, e vem para cá. A gente se manteve fiel ao espaço do teatro, mas eu acho que o programa de hoje, a gravação de hoje, ela pedia esse novo molde, ela pedia essa nova, como é que eu posso te dizer, esse novo conceito para a gente estar aqui hoje e te agradecer a recepção, não só de hoje, mas das outras vezes que a gente esteve aqui, agradecer o café, agradecer o bolo, agradecer a paciência. E queria pedir para vocês agora, para a gente finalizar, uma palavra final, uma consideração final de cada um. Não vou passar para a Cláudia agora, vou segurar para ela programar essa resposta. Vou começar com você, Lu. Obrigado, tá? E deixa uma mensagem para a gente. É o momento de vocês agora falarem, ficarem à vontade. O que eu tenho a falar é muito dentro também do meu trabalho. Porque quando você entra em contato com esse volume de informações e de vivências, você também se transforma. Então, a maneira como você trabalha acaba sofrendo alterações, porque você se propõe a experimentar um jeito diferente de fazer o que você fazia antes, só que numa forma diferente. Então, isso fica. Do estudo que a gente faz, fica no nosso trabalho. E fica assim, olha, contando uma história também. Isso. Olha, isso aqui eu passei a fazer assim, porque eu estudei assim, assado, eles faziam assim. Então, quando você vai multiplicar isso numa aula, num curso, num workshop, você tem uma história também. A peça, ela não é simplesmente uma peça que você confecciona e que você comercializa. Ela é uma peça que carrega a história. Fazer por fazer, né? Exatamente. Ela carrega esse fazer ancestral que junta com o seu fazer, que aí cai na individualidade de Isso. cada um e influencia inclusive as peças de criação artística. Com também. certeza. É algo que fica na gente. Então, é isso que eu acho que eu tenho para finalizar. Olha, eu tenho que dizer uma palavra que é um prazer, né? Sempre poder receber as pessoas, apresentar esse material, né? Espero que sempre que eu apresente esse material seja da melhor forma possível, com todo o meu respeito, né? Que eu não deixe nada escapar, porque é muito rico mesmo, né? Então, assim, é o prazer de apresentar uma riqueza dessa, né? Desses povos maravilhosos. Então, que mexe muito comigo, eu fico muito comovido, né? De poder, inclusive, estar mobilizando para um espaço do acervo Hartan, que é um mito do povo Kraô. Fala só pra gente não perder essa deixa, fala pra gente do Hartan, o que e você me contou a história, eu fiquei impressionado. Fala pra gente do que de como é esse processo, de como ele é encontrado, enfim. Porque eu tinha uma visão quando você mencionou e tive uma outra quando você realmente contou. O Hartan, A gente pode mostrar algumas imagens, aproveitando, vou pedir pro Sal depois, a gente mostra umas imagens do Hartan para as pessoas terem uma noção, mas pode falar. Tá. O Hartan é um mito Kraô. Quem me passou foi meu amigo Ulisses Monteiro, né, que ele é um indigenista, vive com o povo Kraô há mais de 20 anos, e eu liguei para ele perguntando como que a gente poderia, né, dar um nome para esse acervo, né, e ele que me direcionou. Ele falou, olha, é o mito da Machadinha,
né, foi o ser que foi buscar a machadinha e que trouxe essa machadinha para o povo Kraô. Aquela machadinha de pedra, cheia de histórias, cheia de memórias, e que é tão importante porque aquilo é a força do povo Kraô. Que bacana, a gente vai estar mostrando algumas imagens dele aí para vocês estarem prestigiando. Claudinha, fica à vontade, relaxada, e fala um pouco pra gente aí. Então, a minha palavra é gratidão. Gratidão ao Carlos, gratidão ao grupo, aos indígenas. Eu só tenho gratidão. Só posso falar isso. Para mim, Claudinha, ela é de poucas palavras, mais profundas palavras. A gente agradece, acho Cláudia. que também é a realização de um sonho, que lá no começo era juntar os artistas, né? Então, é gratidão. Para mim é gratidão a palavra. Bacana, gente. Então, a gente está encerrando aqui mais um bate-papo. Novamente, eu quero agradecer o Carlos, eu quero agradecer a Lu, agradecer a Claudinha pela recepção, pela acolhida, não só comigo, mas com os outros profissionais de bastidor, com a minha família. Enfim, deixar um abraço para todo mundo que está prestigiando. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa gravação. Acho que o conteúdo foi extremamente rico, extremamente gratificante, e que vocês prestigiem e vivenciem esse bate-papo com muito carinho, com muita atenção e com muito respeito, como ele merece. Agradecer novamente aqui a nossa presidente, Silmara Matias, o nosso prefeito Aguilar Júnior, e a todos da Fundação Cultural. Obrigado e uma ótima noite.